Olá, meus queridos estudantes do ensino fundamental, turma do 8º ano, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Catiúcia Rico, sou professora de História e tenho uma frase que eu sempre utilizo, que me acompanha, que é só sei que nada sei. Mas uma coisa eu sei, para a gente poder entender a história, compreender um fato histórico, a gente precisa de fazer nossas leituras, nossas anotações, as linhas do tempo, os mapas mentais, fazer as conexões entre um fato e outro, ok? Hoje nós vamos estar fazendo uma revisão, porque nós já vimos esse conteúdo, então essa aula é uma revisão de como se deu esse processo de extensão territorial do Brasil no século XVII, e aí falaremos um pouco das entradas e bandeiras também, ok? Dica importante: como é uma revisão, já tem que estar garantido alguns conteúdos. Se não está garantido, volta lá no canal que tem algumas videoaulas. Tratado de Tordesilhas, expansões marítimas europeias, como que foi essa expansão portuguesa e espanhola, certo? Reforma e contra-reforma, a questão religiosa ela é muito importante nessa extensão territorial também. Feito isso, vem comigo. Contexto histórico que nós estamos inserido é a União Ibérica, porém, antes disso, recapitulando, nós temos o Tratado de Tordesilhas. Como falei com vocês, tem a videoaula lá no canal, se esqueceu, mas vamos falar aqui com linhas gerais. Todas as terras a leste pertenceriam a Portugal e todas as terras a oeste pertenceriam à Espanha, porque Portugal e Espanha, nesse momento, estavam dominando a expansão marítima, se achando literalmente o rei do mundo, os reis do mundo, e resolveram dividir o mundo em linhas imaginárias, ok? Só que uma coisa eles não previram. Aconteceu a União Ibérica, que nada mais foi que o momento em que o rei da Espanha, Felipe II, passou a controlar Portugal. Assim, o Tratado de Tordesilhas já não fazia mais tanto sentido assim, principalmente em terras hoje brasileiras. Por quê? Porque os lusos brasileiros que aqui habitavam, que aqui moravam, que aqui residiam, não viam muita importância em não infringir, avançar nessas linhas, certo? E é isso que é um dos fatores que vai ter essa extensão territorial. Vamos conversar sobre isso. Quais são os fatores, então, que levaram de fato a essa expansão territorial? Podemos citar 3 aqui. Drogas do sertão, plantação de cana-de-açúcar. Lembra, meus amores, da era açucareira, né? Que nós estudamos tanto, principalmente no conteúdo do 7º ano do ensino fundamental, certo? A sociedade açucareira. E as entradas e bandeiras. Então, temos aí as drogas no sertão, uma representação da plantação de cana-de-açúcar e as entradas e bandeiras, certo? Os bandeirantes, um óleo sobre tela de Henrique Bernadelli. Todas as fotos aqui ilustrativas eu coloco no final como referência bibliográfica, certo? E aqui é só para título de que você possa ver mesmo, possa visualizar melhor. Drogas do sertão. Recapitulando, então, era um conjunto de produtos tropicais presentes no Vale Amazônico. Cacau, baunilha, canela, cravo eram extraídos de mão de obra indígena. Lembra que eu falei que a gente tem que ter alguns conteúdos já garantidos? Então, quando a gente estudou a expansão europeia, principalmente a portuguesa, que começou a explorar toda a costa ali da África até chegar nas Índias, eles estavam em busca de quê? De quê? De quê? De especiarias. Eles queriam chegar até a Rota das Índias, numa nova rota, contornando todo o continente africano, em busca de especiarias. Por que isso? Porque eram produtos altamente negociados na Europa. Aqui no Brasil, no período de colônia exploratória, também não foi
diferente. Então, esses produtos no Vale Amazônico, eles renderam muito lucro. Então, cacau, baunilha, canela, cravo. E eles eram extraídos com mão de obra indígena. E aqui a gente tem um outro ponto de atenção e um outro conteúdo que a gente tem para bem definido. Quem é o indígena, coitado? Na época, ele não era assalariado, não foi igual os imigrantes que vieram para cá. Eles eram obrigados a extrair esses produtos. E quem os obrigava, em sua grande maioria, eram jesuítas. E aí é que eu falo com vocês da nossa outra videoaula de reforma religiosa e contra-reforma. Porque lá na contra-reforma, os jesuítas ficaram responsáveis pela expansão do cristianismo, lembra disso? Então, eles aqui nas aldeias jesuíticas, eles que ficavam responsáveis nessa obrigação de fazer com que os índios extraíssem essas especiarias tropicais, essas drogas do sertão. Então, em busca desses produtos, muitas pessoas começaram a interiorizar, a adentrar nesse território, ou seja, entrando pelo território e começa a ser desbravado em busca dessas drogas do sertão. Então, esse foi um dos motivos dessa extensão territorial, certo? Vamos para o segundo, plantação de cana-de-açúcar. Como a gente já viu na sociedade açucareira, a plantação de cana-de-açúcar se dava com engenhos, grandes fazendeiros, né? Só que tinha paralelo a isso a criação de gado, porque o gado era uma força motriz para triturar a cana, né? Moer, para o transporte, como alimento. Então, tanto essa criação de gado como a plantação de cana-de-açúcar, elas são fundamentais também para essa expansão territorial, porque aqui a gente já tem uma outra situação. Aqui já não é mais uma mão de obra escrava, porque aqui na criação de gado era mão de obra livre, paga por quem? Pelos senhores de engenho, que era responsável por guiar todo este gado pelas margens do rio, fazendo as pessoas adentrarem cada vez mais no território. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, nós temos entradas e bandeiras, um tema, um conteúdo que a gente estudou tanto no início desse ano. E a gente lembra, vamos nos recordar, da província de São Vicente, né? Hoje atual São Paulo. Os lusos brasileiros residiam ali. Como estava nesse período, que acontecia? Os portugueses meio que abandonaram esses seres ali. Então, eles se tornaram bandeirantes. Então, o que a gente precisa de entender das entradas e bandeiras? Eram expedições, só que as entradas eram expedições oficiais, feitas pelo governo, e as bandeiras eram expedições particulares, principalmente pelos lusos brasileiros que estavam ali à mercê do nada, estavam meio que abandonados. E o que tanto uma contra a outra queriam? Eles queriam que aprisionamento de índios para vender como escravos, expansão do território, povoamento e extensão territorial, certo? As entradas, elas eram, quem lideravam essas expedições eram brancos portugueses, enquanto que as bandeiras, quem liderava poderia ser um índio, um mestiço, um luso brasileiro. E aí a gente tem todo esse mapa desse aumento do território colonial durante esse período. E o que nós vimos muito na sala de aula, e eu estou trazendo para vocês aqui hoje novamente, é a questão do mito dos bandeirantes. Até bem pouco tempo atrás, todos os livros didáticos que vinham para a gente falavam desse bandeirante como um herói. Os bandeirantes, né, eles deram origem a várias narrativas épicas, mitos e lendas sobre esse desbravamento, essa conquista desse sertão brasileiro, né? Só que de um tempo para cá, essa história está sendo revista,
ela está sendo olhada sobre um outro ponto histórico, e isso é muito importante para a gente que estuda história. Eu sempre falo com vocês, não existe uma verdade absoluta, uma história tem dois pontos de vista. Qual o ponto de vista que a gente está falando? O ponto de vista europeu ou o ponto de vista dos nativos, né? A gente sempre tem esse olhar reflexivo. Então, o que a gente tem hoje, que é um dado muito grande que a gente precisa de saber lidar com ele, é que embora os bandeirantes tenham sido responsáveis pela escravização e dizimação de inúmeras etnias indígenas e pela destruição de muitas missões jesuíticas, eles sim expandiram o território brasileiro. Só que hoje muitos historiadores analisaram e perceberam e constataram que essa expansão foi em cima de muito sangue indígena que foram dizimados. Quando a gente fala dizimados, são mortos. E em cima de trabalho escravo. Então, os bandeirantes hoje, quando você vai na cidade de São Paulo, tem muitos monumentos em homenagem aos bandeirantes, ruas, avenidas, em homenagem a essas pessoas que se destacaram nesse desbravamento. E um dos maiores símbolos que quando a gente vai estudar sobre as entradas e bandeira dos bandeirantes é esse que vocês estão vendo, o Monumento às Bandeiras de Victor Brechet. Só que hoje, nós estamos no ano de 2020, depois de várias situações que aconteceram nos Estados Unidos, aqui no Brasil também teve alguns atos de protesto e eles picharam o movimento, porque hoje alguma parte da sociedade já não permite essa valorização a pessoas que conseguiram status de sucesso e esse status de heroísmo em cima de tantas vidas e em cima de trabalho escravo. E aí a gente tem o Tratado de Madrid, porque o Tratado de Madrid, em 1750, ele veio para redefinir toda a delimitação territorial. Então, ele redefiniu as fronteiras entre Américas portuguesa e espanhola. Percebemos hoje que os contornos do Brasil são mais ou menos parecidos com o que dessa época. E ele teve uma situação bem diferente, que foi o diferencial mesmo, que foi a questão que garantiu a posse de terra pela ocupação, certo? E no sul, Portugal cedeu a colônia de Sacramento, que corresponde hoje ao atual Uruguai. E isso é tudo. Então, esses são os fatores que levaram, neste momento, a essa extensão territorial, a essa conquista de território, certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido um pouco mais nessa videoaula, que é uma revisão desse conteúdo. Tendo qualquer dúvida, entre em contato com seu professor, estude no seu livro didático, certo? E a gente se vê na próxima videoaula. Abraços. Fiquem bem, hein?